paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui em mais uma oportunidade para tratarmos sobre pecados intocáveis. Temos estudado nesses dias sobre esse tema e temos aprendido com a Bíblia Sagrada a respeito de alguns pecados sutis que nos afetam. Afetam a nossa vida, ofendem a Deus, atrapalham o nosso viver diário de santidade e nós precisamos compreender esses pecados, compreender como eles atuam para que nós possamos nos livrar deles. Hoje nós vamos falar de mais dois pecados. Vamos falar sobre o pecado da ansiedade e o pecado da frustração. Esses pecados, eles estão relacionados com o nosso viver diário, com problemas que nós enfrentamos no dia a dia, no nosso cotidiano, com circunstâncias que aparecem no decorrer da nossa vida, e por conta disso, eles acabam se tornando sutis. Muitas vezes nós nem nos damos conta de que a ansiedade é um pecado. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que em muitas oportunidades a Bíblia fala sobre ansiedade. O próprio Senhor Jesus, algumas vezes, ele advertiu os seus ouvintes a respeito da preocupação, a respeito de estarem ansiosos pela sua vida. O texto mais comum que nós observamos na Bíblia, que fala sobre ansiedade e preocupação, é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Nesse texto, Jesus faz algumas advertências aos seus ouvintes para que não andassem ansiosos. E a gente observa, queridos irmãos, que preocupação ela acaba sendo um sinônimo de ansiedade. Quando estamos ansiosos é porque algo também está nos preocupando. O uso popular acaba associando a preocupação a uma dificuldade de longo prazo ou uma situação dolorosa sem solução aparente. Mas tanto a preocupação quanto a ansiedade, elas andam juntos. Portanto, quando nós estivermos falando aqui de ansiedade, nós poderíamos também nos referir à preocupação. E a Bíblia fala muito a respeito deste tema. A Bíblia faz várias referências a respeito de não andar ansioso, de não andar preocupado. O próprio Senhor Jesus falou muito sobre ansiedade. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 25, como nós já citamos, Jesus ele faz 5 referências à ansiedade ou à inquietação. Outros momentos, Jesus ele fez referência à questão de não andar preocupado, de não andar ansioso, e ele usou uma expressão muito conhecida, por todos nós, que foi usada por Jesus, quando ele diz, não temais. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 31, e Lucas capítulo 12, versículo 7, o Senhor Jesus usa essa expressão, não temais. O apóstolo Paulo, repetindo também essa admoestação contra a ansiedade, ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. O Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, ele acrescenta também, dizendo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Louvado seja Deus. Quando nós observamos estas passagens, tanto daquilo que Jesus falou, quanto Paulo e Pedro, a gente vai observar que a Bíblia está de fato nos alertando sobre a preocupação, sobre a ansiedade, que nós não deveríamos andar ansiosos, que nós não deveríamos andar preocupados. É muito comum nós confortarmos uns aos outros, dizendo, não se preocupe, não fique ansioso, tenha calma, tenha paciência. Quando eu e você dizemos isso para alguma pessoa, isso acaba soando como um conselho. Mas quando a gente observa Jesus, Paulo, Pedro, registrando essas palavras nas Escrituras Sagradas, nós chegamos à conclusão de que, na verdade, o Senhor está dando uma ordem. O Senhor está ordenando que nós não devemos andar ansiosos. Entendemos, portanto, que o que o Senhor está nos dizendo, que a sua vontade é que não fiquemos preocupados, que não fiquemos ansiosos. A vontade moral de Deus é que não vivamos ansiosos. A gente aprende na Bíblia Sagrada que a vontade moral do Senhor é que não vivamos ansiosos. O problema da ansiedade é sério, não só por afetar pessoas no mundo todo, mas também porque Deus diz que é pecado. Quando a gente compreende essas palavras santas, registradas nas Escrituras Sagradas, ditas por esses homens de Deus, nós chegamos a esta conclusão, de que o Senhor não quer que andemos ansiosos. É uma ordem de Deus. E este problema da ansiedade é um problema que afeta muitas pessoas. E no tempo que temos vivido, tem afetado muito mais. Tem afetado todo o mundo.
Mas Deus, além de estar nos orientando para que não sejamos consumidos com a preocupação, Deus está nos alertando que ansiedade e preocupação são pecados. E por que a preocupação é pecado? Por que a ansiedade é pecado? Nós listamos aqui alguns motivos para justificar aos irmãos, a partir da Bíblia Sagrada, por que a ansiedade, por que a preocupação são pecados. A gente precisa, é claro, levar em consideração que o texto de Mateus, capítulo 6, ele vai nos dar diversas orientações a respeito da ansiedade, porque não devemos ficar ansiosos, porque isso não vai ajudar em acrescentar nada, mas nós separamos aqui a justificativa, baseado nesses textos bíblicos, por que a ansiedade é pecado. E o primeiro motivo que a gente observa, que a Bíblia vai nos ensinar, o primeiro princípio para nós termos a certeza de que a ansiedade é um pecado, é que a ansiedade é uma desobediência a Deus. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, Jesus diz por 3 vezes, não se preocupe. Quando Jesus estava dizendo isso, ele não estava simplesmente dando um conselho, ele estava dando uma ordem. Jesus nos deu uma ordem. Não se preocupem. Em João capítulo 14, Jesus ordena 2 vezes, não se turbe o vosso coração. No versículo 1 e no versículo 27 de João 14, o Senhor Jesus vai nos dar essa ordem. Não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração. Paulo escreve no texto que nós já citamos, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é pecado porque ela é uma desobediência a Deus. Quando nós deixamos de obedecer este mandamento do Senhor, é claro que estamos cometendo um pecado. Mas além de vermos a ansiedade, a preocupação como um pecado, porque é uma falta de obediência à ordem de Deus, nós aprendemos também na Bíblia Sagrada que a ansiedade e a preocupação, elas são pecados porque a ansiedade é falta de confiança em Deus. Nós, quando estamos preocupados, quando nós estamos ansiosos, nós estamos expressando dúvidas quanto à veracidade da promessa de Deus. O Senhor promete cuidar de nós, o Senhor promete suprir as nossas necessidades, o Senhor promete nos ajudar, o Senhor promete estar conosco todos os dias das nossas vidas. E quando nós estamos ansiosos, nós estamos dizendo com algumas palavras de uma forma subentendida de que nós não confiamos em suas promessas, de que nós não temos a total confiança nele. Eu tenho certeza que você jamais diria isso para o Senhor. Você jamais diria abertamente que você não confia nele, que você não deposita a sua confiança nele. Mas quando você vive preocupado, quando você vive ansioso, de uma forma indireta você está dizendo exatamente esta mensagem, de que você não confia nas promessas de Deus. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo ele vai nos dar uma orientação sobre esta promessa. Ele diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo orienta os irmãos de Filipos para que eles depositem a sua confiança no Senhor e então eles assim saibam de que o Senhor suprirá todas as suas necessidades. É depositando a nossa confiança em Deus e sabendo de que Ele suprirá as nossas necessidades que estaremos nos blindando contra o pecado da ansiedade. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, Ele nos prometeu, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A nossa incredulidade, a nossa falta de fé, também elas questionam a soberania de Deus. Quando nós somos incrédulos, quando nós não temos fé suficiente, nós estamos declarando de uma forma subentendida de que nós não confiamos na soberania de Deus, de que nós não confiamos de que de fato Ele está no controle de todas as coisas. Se nós declararmos com as nossas vidas, se quisermos declarar isso de fato, nós devemos depositar totalmente a nossa confiança no Senhor. E isso nos isentará, nos livrará do pecado da ansiedade. O Salmo 103, o verso 19,
o salmista ele vai nos orientar a respeito dessa soberania de Deus. Ele diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. É Deus quem governa todas as coisas. Se você crê na palavra de Deus, você crê que o Salmo 103, o verso 19 é verdade, de que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e de que ele governa todas as coisas. Se Deus governa todas as coisas, ele governa também a sua vida. Você pode depositar a confiança nele, porque ele sabe o que está fazendo com você, ele sabe como dirigir a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu permito que a ansiedade me domine, eu estou, na verdade, acreditando que Deus não se importa comigo e não irá cuidar de mim na situação que está me deixando ansioso. Será que você de fato não confia em Deus? Será que nós não confiamos em Deus para suprir as nossas necessidades? Eu tenho certeza que você confia no Senhor. Então deixa ele fazer, deixa ele trabalhar. Não permita que a incredulidade leve você a duvidar das promessas de Deus. Leve você a duvidar de que Deus de fato se importa com você e que de fato Deus cuida da sua vida. A ansiedade também é pecado, porque isso significa que nós recusamos a providência de Deus em nossas vidas. Quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados, nós estamos dizendo que nós recusamos as providências de Deus nas nossas vidas. Nós podemos ter certeza que Deus está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, conforme diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Se você confia nas providências de Deus, se você confia no cuidado de Deus, se você confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você não tem motivos para ficar ansioso. Você não tem motivos para ficar preocupado. Porque é Deus que está dirigindo, porque é Deus que está fazendo, porque é Deus que está fazendo com que as coisas cooperem para o seu bem. E louvado seja Deus por isso. Um crente ansioso é alguém que não acha Deus suficiente. Se nós somos crentes e somos ansiosos, nós estamos dizendo que Deus não é suficiente para cuidar de nós, que Ele não é suficiente para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa vida. Veja o que Isaías, no capítulo 41, versículo 10, ele diz: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse desta palavra para você. Não tenha medo. O Senhor te fortalece, o Senhor te ajuda, o Senhor te segura pela sua mão vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos ansiosos, frequentemente é porque pensamos que os acontecimentos estão fora de controle. E não somente isso, mas também achamos que eles deveriam estar sob nosso controle. Muitos justificam a sua ansiedade, a sua preocupação, na verdade é porque deveriam e queriam estar no controle. Eles queriam estar no controle de todas as coisas. Pense comigo, faça uma análise e perceba que muitas vezes nós estamos preocupados e ansiosos é quando as coisas saem do nosso controle, aparentemente saem do nosso controle. Quando nós percebemos que não somos mais capazes de controlar determinada situação, nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos. Mas Deus não nos chamou para ficar no controle. Deus não nos chamou para segurar as rédeas. Deus é quem está no controle das nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós depositamos nele todo o nosso ser e todo o cuidado de nossas vidas foi entregue a Ele. Não permita que a ansiedade, que a preocupação leve você a achar que agora Deus se esqueceu de você. Não. Quando nós estamos ansiosos, é porque nós estamos vendo que estão acontecendo coisas que estão fora do nosso controle, que nós não temos o controle disso. Mas quem tem o controle é Deus, querido. Quem tem o controle da sua vida, da minha vida, é o Senhor. Portanto, é motivo de nós nos deleitarmos na sua fidelidade e de não ficarmos ansiosos ou preocupados. Nós somos propensos a nos concentrar nas causas imediatas da ansiedade.
em vez de lembrarmos que elas estão sob o controle soberano de Deus. A gente quer logo que o resultado venha, a gente quer logo que seja produzido, que tenha o resultado daquela situação. Mas o que a Bíblia nos orienta é de que nós devemos nos lembrar que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, ansiedade é pecado por conta disso, porque demonstra que nós não confiamos no Senhor, demonstra que nós não estamos dispostos a esperar a sua providência e de que também não estamos dispostos a obedecer a sua palavra. Portanto, isso significa, irmãos queridos, que quando estamos ansiosos, nós estamos indispostos, nós não temos a disposição de aceitar com submissão e com alegria o plano de Deus para as nossas vidas. Lembra do que eu falei? Nós queremos estar no controle, nós queremos controlar tudo, queremos controlar a nossa vida. E é muito difícil submeter a nossa vida a alguém, submeter a nossa vida ao Senhor. E é por conta disso que nós ficamos ansiosos, porque nós não permitimos que o plano de Deus seja feito em nossas vidas de uma forma plena. E então nos falta a confiança no Senhor e ficamos então ansiosos, ficamos então preocupados. Isso não significa, irmãos, que nós não devemos orar. Aceitar a vontade providencial de Deus não significa que deixaremos de orar sobre o resultado final. A ordem de Paulo para não ficarmos ansiosos é acompanhada da instrução para orarmos sobre a causa da ansiedade. Veja o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas o restante do versículo ele diz: mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Você está preocupado com alguma coisa? Você está ansioso? A Bíblia não diz que você deve deixar de orar. A Bíblia te orienta neste texto de Filipenses 4:6 que você não deve permitir que esta ansiedade tome conta do seu ser, para que você não viva em pecado, para que você não esteja pecando. Mas ela também orienta: apresente diante de Deus com orações, com súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando nós oramos, nós estamos declarando que nós não temos o controle. Quando você apresenta diante de Deus os seus pedidos, você está dizendo ao Senhor: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não quero ter o controle, mas eu entrego em tuas mãos e eu sei que o Senhor é digno de confiança, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor fará. Portanto, querido irmão, não ande ansioso ou preocupado, mas entregue os seus pedidos em oração ao Senhor, o nosso Deus. Veja o que o próprio Senhor Jesus fez quando estava num momento de grande aflição, quando estava ali num momento de grande dificuldade, prestes a ser preso e passar por todo o seu sofrimento. Ele orou ao Senhor, lá em Mateus capítulo 26, versículo 39, diz que ele ora ao seu pai e diz: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Jesus, ele sabia da vontade do seu pai, estava ali no momento de aflição e então ele ora ao Senhor, mas a sua oração é uma oração de submissão, uma oração de quem estava disposto a cumprir a vontade de Deus. Ele estava apresentando os seus pedidos diante do seu pai, mas ele também estava declarando em suas palavras que estava disposto a enfrentar todas as dificuldades que o seu pai tinha preparado para que assim ele passasse. É importante lembrar que Deus respeita os nossos esforços e o Espírito Santo virá em nosso auxílio. Deus ele se importa com os nossos esforços. E é por isso que ele envia o seu Espírito Santo em nosso auxílio, no meio das dificuldades, no meio das preocupações, no meio das lutas. E é importante honrar a Deus com a nossa fé, mesmo fraca e vacilante, não desonrá-lo com nossa incredulidade. Eu sei que há momentos na nossa vida que a fé é muito pequena, que a fé ela vai embora, que ela é fraca, ela é vacilante, mas o que a gente aprende, irmãos, é que mesmo diante de uma fé fraca, de uma fé vacilante, a gente precisa depositar a nossa confiança no Senhor. A gente precisa honrar o Senhor para que não caiamos no pecado da ansiedade. E outro pecado que vem trabalhando em conjunto também com a ansiedade e a preocupação
é a frustração. A frustração, ela está relacionada geralmente quando a gente fica contrariado com alguém ou com alguma coisa, quando nós ficamos decepcionados, quando algo atrapalha os nossos planos. Veja bem, nós temos os nossos planos, nós queremos ter o controle dos nossos planos, e quando nós não temos o controle deste plano, nós ficamos ansiosos. E quando nós não temos o resultado destes planos, aqueles que nós esperávamos, nós ficamos frustrados. E isso também é um pecado. A frustração é um pecado também. E aí a gente precisa olhar para o que a Bíblia diz. E uma coisa que nos ajuda a lidar com o pecado da frustração é aquilo que diz lá no Salmo 139, quando o salmista ele diz assim: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O que a Bíblia está nos dizendo, irmãos queridos, é de que o Senhor está no controle de cada um dos nossos dias. Ele está cuidando de nós em cada um dos nossos dias. Portanto, se algo parece que saiu dos seus planos ou que não teve o resultado obtido, confie no Senhor. Esteja depositando a sua confiança em Deus. Saiba que Deus, muitas vezes, Ele usa acontecimentos que nos frustram para nos chamar a atenção ou para nos fazer crescer em determinadas áreas da nossa vida. Talvez Deus tenha permitido que algo não tenha acontecido do jeito que você estava esperando para fazer algo melhor, para te chamar a atenção a respeito de algo na sua vida, ou simplesmente para fazer você crescer em determinada situação. Portanto, confie no Senhor. Ele está no controle. Ele, de fato, fez todos os seus dias. Portanto, irmãos queridos, precisamos aprender que tanto a frustração quanto a ansiedade são pecados. Não devem ser tratados com pouco caso ou descartados como reações normais a situações difíceis de um mundo caído. Não ache que viver preocupado ou viver ansioso é algo normal desses dias. As pessoas dizem que é algo normal viver ansioso ou preocupado por conta de tantas dificuldades. De fato, temos muitas dificuldades. Alguém disse certa vez que as gerações passadas foram caracterizadas por mãos calejadas. E essa nossa geração é caracterizada pela testa franzida, que representa uma preocupação. Nós vivemos em dias onde as pessoas estão preocupadas, ansiosas e frustradas. Mas nós não podemos aceitar isso, aceitar essas práticas, esses pecados como algo comum. Devemos depositar a nossa confiança no Senhor e entender e confiar de que de fato Ele cuida de nós e dirige as nossas vidas. Louvado seja o seu nome. Portanto, irmãos queridos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dirija para que a nossa fé seja depositada inteiramente sobre Ele, para que assim sejamos felizes e então agrademos ao Senhor com a nossa vida santa. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém.